Galera do terceiro ano, nós vamos agora finalizar o capítulo GG06 de hidrografia, né? Então agora a parte 2 da Super Teoria 2, que é a nossa apostila. Vamos falar aqui do aproveitamento dos rios, né? A água dos rios ela pode se aproveitar. Então está preocupado mais com as águas continentais e específico aqui a questão dos rios, tá? Bom, a agropecuária, no caso aí para o abastecimento, né, do rebanho, para o rebanho você beber essa água, e principalmente para irrigação, né, onde o consumo de água ele é muito maior, por causa da irrigação. Nesse caso, um sistema de aspersão, que vai jogando água sobre a planta, então aqui é um grande desperdício, porque você está jogando água onde não há necessidade e também água que está sendo evaporada. Outra que é o transporte fluvial, transporte pelos rios, então os rios podem ser utilizados aí como vias de transporte de produtos e também de passageiros, atender a nossa necessidade fisiológica, né? Beber água, limpeza, higiene, na produção industrial, então, são o uso da água dos rios. Podemos utilizar na pesca, tá certo? Geração de energia. Então, são exemplos aqui que nós temos do uso da água dos rios. Vamos ver agora que os perfis hidrográficos, vamos começar pelo perfil longitudinal. O perfil longitudinal eu vou analisar da nascente até a foz desse rio. Nascente até a foz. Da nascente à foz, o rio é dividido em. Ele tem um curso, né? Esse é o curso do rio. Ele é dividido em curso superior, curso médio e curso inferior. Tá? Mas uma coisa é fato: à medida que nós saímos da nascente e vamos em direção à foz, há uma tendência, se não houver ação antrópica, é a vazão aumentar, a profundidade aumentar e a largura desse rio aumentar. Um aumento, principalmente da vazão. Então, o que acontece? Na área do curso superior, a vazão é menor. Já na área do curso inferior, a vazão é o quê? Maior. Os sedimentos aqui são mais arenosos. Por quê? Porque a argila, que é o sedimento menor, ele é muito mais fácil de ser transportado. Então, a tendência no curso inferior, lá na foz, é você ter mais sedimentos argilosos. Esses dois pontos que eu selecionei para vocês aqui são pontos de queda d'água, tá certo? Bom, aqui como a vazão é menor, então a queda d'água aqui é menor, aqui a queda d'água tende a ser maior. O que nós podemos estar utilizando isso aqui? Para a construção de hidrelétrica. Nesse ponto aqui eu não considerei, exatamente por ser uma região muito próxima da nascente, então a vazão por ser menor, você não vai ter quantidade de água suficiente, às vezes, para gerar uma quantidade de energia que compensa o investimento. E sem contar que o dano ambiental vai ser maior. Tá? Observe, por favor, esse trecho que eu vou selecionar para vocês. É um trecho que não há queda d'água. E lembre que eu falei que a tendência da profundidade e da largura dá. E por não ter queda d'água, então, pode ser utilizado para o transporte, a implantação de hidrovias. Bom, amigos, aqui é o seguinte, agora aqui é um perfil, tá? Transversal. Vamos observar esse perfil transversal. Então, aqui eu coloquei duas serras para nós, ou dois morros, tá legal? Bom, a parte aqui do morro, nossa, que a gente chama de encosta, eu chamo de vertente, o vertedouro, até direcionando o fluxo da água. Tá? A parte de cima, que é o topo desse morro, eu chamo de divisor de águas ou interflúvio, né? Inter entre flúvio e rios, então entre rios. Então quer dizer que provavelmente para cá tem um outro rio, tá certo? Então a água bate aqui e vai verter nessa encosta. A parte mais próxima aqui da vertente eu chamo de terraço. E aqui embaixo fica o chamado leito. O leito maior, que também nós chamamos de várzea, e o leito menor por onde vai estar passando o rio. Essa parte mais profunda eu chamo de terraço. E entre um divisor de águas e outro, forma o que nós chamamos de vale. Então, esse aqui é um vale. Bem, o que vem ser enchente? Eu coloquei para vocês aqui informações um pouco mais técnicas, tá? Mas é muito comum nós confundirmos enchente com inundação, tá? O que é enchente? A enchente é a elevação
temporário do nível da água, tá? Enquanto a inundação é quando ocorre esse transbordamento. Então vamos observar o seguinte aqui. Observe vocês que quando você está construindo no leito maior do rio, corre-se o risco iminente de uma enchente. Mas quando a elevação demasiada do nível desse rio, eu chamo isso de inundação. Os alagamentos não têm a ver com enchente. É muito comum a gente pegar uma rua, aquela rua sofreu enchente, não, ela alagou. O alagamento de uma rua se dá quando, na verdade, aquela água ela não conseguiu ser drenada. Aí forma um alagamento. Ela não conseguiu ir para o rio. Tá bom? Bem, vamos observar então aqui o seguinte. O que é a vazante de um rio? Vazante é quando o rio está com nível abaixo do normal. Desculpa, está com nível bem baixo. Vamos observar aqui o rio Cricaré, em São Mateus, no Espírito Santo. Ele está em vazante. Dá para você perceber que é por aqui que o rio passa. Tá? Numa situação normal, observe que o nível do rio subiu, não chegou a atingir o chamado leito maior do rio. Ele apenas ocupou o leito menor. Tá? Então, esse aqui é o leito menor do rio. Ó. Certo? É o leito menor, que está em vazante, que é a chamada calha do rio. Quando volta ao nível normal, toda aquela calha ela fica preenchida por água. A cheia. A cheia é quando o nível do rio começa a transbordar, atingindo aqui o leito maior. Observe que essas casas que foram construídas, todas eram no leito maior. Um exemplo, né, do centro de Barra de São Francisco. Tá bom? Aí já começa a atingir o leito maior. Quando, na verdade, todo o leito maior fica ocupado por essa água do rio, aí eu tenho a chamada o quê? Inundação. Então, é quando toda a planície de inundação está o quê? Está alagada, com toda ela está preenchida pela água do rio. Tá bom? Então, aqui um exemplo de Itajaí. Observem, por favor, que aqui é por onde passa o rio, tá certo? O leito menor do rio. Aqui é o leito maior. Observe que todo o leito maior, essa planície de inundação, foi atingida pela cheia desse rio. Aqui nós temos um exemplo, né? Mais uma vez para vocês. Aqui um exemplo de situação normal. Aqui um exemplo de enchente, quando começa a atingir o leito maior. E a inundação é quando toda a planície de inundação ela foi atingida pelo transbordamento do rio. Tá bom? Observem vocês o seguinte, numa situação normal, olha só, leito menor, leito maior, nós sabemos que essa aqui é a planície de inundação, é onde vai ocorrer o alagamento, vai ocorrer o transbordamento desse rio. E o que acontece? As pessoas ocorrem exatamente a ocupação dessa planície de inundação e promove o assoreamento, fazendo com que o nível do rio suba e consiga alagar uma área muito maior, tá certo? Do que da própria planície de inundação. Vocês aqui, ó, pavimento poroso, tá? Plantação de poço, trincheira, tá vendo aqui, ó? Trincheira, então vai facilitar a infiltração dessa água, tá bom? Os telhados verdes, né? Que vai estar captando essa água, então a água bate nesse telhado, tá certo? Facilita até o plantio de algumas hortaliças e depois essa água é captada e lançada para determinados reservatórios subterrâneos. A dragagem, como você pode observar, que vai aumentar a profundidade dessa calha. Então, olha aqui, olha por onde passava o rio. Olha só como estou alargando e aprofundando esse trecho. A construção, né, dos chamados piscinões, que são os reservatórios de água pluvial. Então, ao invés dessa água que vai para a galeria e vai para o rio, vai ficar nesses reservatórios aqui. E evitar essas ocupações, né, tá certo? Do leito dos rios. A bacia hidrográfica. O que vai ser uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica ela é formada por um rio principal, seus afluentes dentro de um divisor de águas. Então, na bacia hidrográfica, nós temos o rio principal, os afluentes, tá certo? Então, aqui, ó, quando o rio encontra com outro, eu chamo isso de confluência. Tá? Isso aqui é a confluência desse rio, desse afluente com esse outro afluente, que vai desaguar no rio principal. Interflúvio é o que vai delimitar para nós essa bacia hidrográfica, que é o divisor de águas.
Aqui nós temos uma fotografia tirada no Google Maps do rio Muriaé e aqui o rio Glória. Essa aqui é a área de confluência. Então, o rio Glória é um afluente do rio Muriaé. Lembrar que a bacia hidrográfica ela é uma unidade básica de planejamento. Porque se uma cidade aqui, essa cidade contaminar essa água aqui, ela acaba contaminando toda a água dessa bacia, desse trecho, desse afluente. Ok, galera? Valeu então, obrigado a você.